paz de Alxamaxi esteja com todos os meus queridos, como vocês estão? Que a benevolência do nosso Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Pelo poder e autoridade no nome de Alxamaxi, nós neutralizamos toda manifestação contrária. Tudo aquilo que veio para travar, para amarrar, para paralisar, tudo aquilo que veio para trancar, né? Algemas, nós neutralizamos todas e quaisquer que sejam algemas espirituais, nos pés, nas mãos, na mente, nos olhos, na boca, nos ouvidos, em todo o corpo. Pai, no nome de Alxamaxi, unge essa vida que está diante desse monitor, a família dela, os filhos, unge todos aqueles que têm temor ao teu nome, que é Santo, Santo é. E esse canal tem o objetivo principal de divulgar, celebrar, adorar, compartilhar o teu nome, que é Santo, Santo. E todo aquele que for encontrando, invocando Iau e Alxa serão salvos. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você e sua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Nós neutralizamos todos os laços, arcos, embaraços e pedras de tropeço nos nossos caminhos, no caminho dessa pessoa, de um familiar seu, que você está vendo que está sendo oprimido, tem algo espiritual que está atuando sobre a vida dele. Nós decretamos, nós determinamos, assim como Yalxa determinou aquele homem de Gadara, que estava possesso com legiões de espíritos imundos. Sai dele agora. E quando Yalxa ordenou, aqueles espíritos imundos saiu imediatamente daquele homem, né, queridos? Então, pelo poder e autoridade do nome de Alxamaxi, que todos os altares de Baal que foram levantados, que toda seta maligna, setas inflamáveis, ou seja, os dardos inflamados que vêm para trazer confusões, perturbações, brigas, para trazer dores, doenças, enfermidades, nós neutralizamos, ou seja, nós destruímos, nós anulamos, nós cancelamos. Por um caminho veio, mas por 7 caminhos volta derrotado diante de nós. Nós iríamos contemplar o ímpio com as suas calamidades, o transgressor, a recompensa, o salário da sua tempestade que lança sobre a vida do outro, do inocente, né? O Criador, ele odeia injustiça, ele odeia homem íntegro, iníquo, transgressor, sem temor, homem que eu diga a humanidade em si. Pode ser criança, jovem, adolescente, que não tem temor a ele, que são iníquos, transgressores, né? Que não tem reverência ao nome dele, que blasfemam o nome dele dia e noite. O Criador odeia isso. Mas ele deixou na sua palavra que o seu povo, aqueles que são escolha dele, que conheceriam o seu nome e o nome do seu filho, e seria honrado de sobremaneira, que nós seríamos exaltados de sobremaneira. E assim sucedeu, e assim sucederá. Aqueles que têm o privilégio de conhecer os nomes verdadeiros do nosso Criador, que é Yud-Rei e Vav-Rei, que na pronúncia é Iau, e o do nosso Salvador, Yalxamaxi, que o Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no Filho. Char de salvação. Só há salvação em Yalxamaxi. E Yalxamaxi é o ponto central da Bíblia. Ele foi entregue no madeiro por mim, por você e pela humanidade. Aqueles que rejeitam Yalxa, rejeitam a graça. Isso é fato, né? Nós só temos 2 caminhos, o bem ou o mal. Não há outra opção para nossas vidas. Ou nós servimos a luz ou nós servimos as trevas. A decisão está na sua vida, está em suas mãos, que eu deixo agora em suas mãos a escolha para que você possa fazer para o início dessa nova semana. Bora lá, nós iremos meditar no livro de Provérbios, capítulo 17, alguns versículos aleatórios dentro desse capítulo 17, que o Criador ministrou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs na mesma fé. O Criador diz em 17, versículo 4, que o malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Ou seja, o malfeitor, aquele homem perverso, adversário inimigo, quando ele vem para nos destruir, é eles que tropeçam e caem. Esse mesmo malfeitor, ele dá sempre atenção para lábios mentirosos, palavras mentirosas, palavras enganadoras, palavras destrutivas, palavras que vêm para prejudicar o outro, para trazer tempestade na casa do outro, né? E o ouvido dele sempre está inclinado, ou seja, sempre em posição para estar nas rodinhas de fofoca, na rodinha de conversas, no bando, né? Aquele bando de pessoas iníquas, transgressoras, elas se unem, elas têm uma aliança eterna entre o mal, né? Eterna que eu digo, entre o mal.
sempre fica prevalecendo, projetando contra o justo. O ímpio sempre está de ouvidos em pé, ou seja, de antena aberta, levantada, para projetar contra a vida do justo, né? O ímpio sempre está assim. Mas só que na palavra do Criador diz que quem zomba do pobre insulta aquele que criou. Pobre, não somente pobre de bens materiais, né? Aquele que foi separado pelo Criador. Aquele que o ímpio, o transgressor, aquele que se acha muito poderoso, muito rico, cheio de recursos, de influências, cheio de poder, de condições financeiras para praticar maldade, né? Ele acredita que aquelas pessoas que ele se levanta, que não existe ninguém a seu favor, que não existe ninguém para as proteger, para as guardar e para as defender. Esse é o mal do ímpio, esse é o mal do transgressor, do iníquo, do transgressor, né? O que se alega com calamidade não ficará impune. Na própria palavra diz que aquele que fica feliz, que dá risada por ver o outro praticando maldade com o inocente, com o justo, ele não ficará impune, porque ele está sentando na mesma roda de escarnecedores. Aquele que vê alguém fazendo mal, projetando mal e não o repreende, ele próprio será punido igualmente. Eu não fiz nada, fui eu que fiz, só estou observando. Querido, ou ajunta ou espalha, não é isso? Se você se juntou para o bem, que faça o bem. Se você se juntou para o mal, então está ligado na roda da maldade. Não vem falar que você é inocente porque você não é. Se você se alegra quando vê uma pessoa projetando contra a vida do outro, trazendo perturbação na casa do outro, trazendo perturbação na empresa do outro, trazendo perturbação no emprego do outro, por maldade, por pura maldade, espírito do antimachia, espírito da Jezabel, você é tão culpado quanto o outro que está praticando. Só de você estar observando, só de você estar ao lado, ouvindo as tramóias, só de você estar participando indiretamente, você é tão cúmplice quanto aqueles que estão fazendo diretamente. Continuando. Palavras bonitas não fica bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. Ou seja, aquele que acha que governa sobre o povo, que acha que ele tem poder sobre o povo, né? Porque hoje o povo não quer dinheiro. Aquelas pessoas que são transgressores, elas não querem dinheiro, elas gostam de dinheiro. E elas vão fazer de tudo para ter dinheiro, para que o dinheiro não venha cessar. Mas o negócio que elas querem mesmo é poder, ter controle das pessoas, controle do ir e vir, controle do falar, controle de sair, controle de chegar, controle com quem elas estão, com quem deixa. É controle. Quer controlar a vida de quem não é da conta deles. Eles não controlam a própria vida e quer controlar a vida dos outros. Esse é o fato, né? Mas não fica bonito. Depois vem falar, eu cuido do povo, eu cuido disso, eu cuido daquilo, Você está cuidando mesmo? Será que você está cuidando mesmo? Será que você está fazendo o papel ao que foi lhe dado autoridade sobre a terra? Será que você está agindo como uma pessoa, um agente de autoridade? Será que você realmente está honrando o seu nome, honrando a sua patente, honrando o seu grau, honrando a sua capacidade física, mental, espiritual, intelectual? Ou será que você não está sentado na mesa dos escarnecedores? Ou será que você não está ligado à mesa dos escarnecedores? Ou será que você não assenta-se junto com eles da mesma forma? Né? Então isso nós temos que nos questionar. Será que nós estamos sentando à mesa dos escarnecedores? Será que nós estamos sentando na mesa daqueles que levam tempestade na casa dos outros? Será que nós estamos aliando com pessoas que são malignas, que servem o mal e não se preocupam em praticar a maldade? Na palavra do Criador, em Provérbios 17:8 diz: o suborno é pedra mágica aos olhos de quem oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotados no insensato. Ou seja, o insensato, ele erra, o mal volta sobre a vida dele, o pecado volta sobre ele, a maldade recai sobre ele e ele ainda continua fazendo.
O que essa palavra quer dizer? Que uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo. Quando uma pessoa que tem juízo, ela recebe uma repreensão, ela agradece. Agora, o insensato, você pode dar nele 100 chicotadas. Ele pode apanhar de manhã, à tarde, à noite. Ele ainda vai cometer as mesmas atrocidades. Ele não vai ter vergonha na cara. Ele está errando, ele continua errando. Ele está pecando, ele continua pecando. Ele está transgredindo, ele vai continuar transgredindo. Ele pode apanhar na cara, ele pode apanhar de um lado e do outro da cara, ele pode apanhar em todos os lados. Ou seja, a maldade dele que ele lança na vida do outro, volta para ele, volta na própria porta dele. E ainda assim, ele está com o lombo rachado. Ele está sem poder caminhar, sem poder andar, sem poder deitar, sem poder dormir, sem poder trabalhar, de tanta preocupação, de tanta doença, enfermidade espiritual no corpo. Mas ainda assim, ele não desiste de praticar a maldade. Nossa, que palavra forte. Eita, fala aí, Al. O rebelde, ele só procura fazer o mal. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. O que é que acontece? O rebelde. Quem é rebelde? Os filhos das potestades, que rejeitam Ial e Alcha. Rejeitando Ialcha, somos considerados rebeldes, filhos da desobediência, filhos das potestades do ar. Ou seja, somos servos adotados pelo maligno, a serviço do maligno. Então, o rebelde, aquele que rejeita a salvação, aquele que rejeita a luz, ele só procura fazer o mal. Querido, a pessoa que é rebelde, a pessoa que é maligna, não engana-se não. Se você está aliado a uma pessoa que você vê ela fazendo uma atrocidade com alguém, você pode ter certeza que você vai ser o próximo. Sabe por quê? Porque a alma dessa pessoa respira crueldade, respira maldade. Ela é possessa por espíritos imundos, ela não tem domínio nem controle de si. Mas acontece que o rebelde, ele procura só fazer o mal. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Ou seja, quando ele menos esperar, ele receberá a colheita do seu plantio. Aquilo que ele lançou na vida do outro, aquilo que ele lançou na casa do outro, aquilo que ele lançou no emprego do outro, aquilo que ele lançou no casamento do outro, aquilo que ele lançou na família do outro, quando ele menos esperar, chegará até ele o retorno, a colheita de tudo aquilo. Porque se tem uma coisa que é perfeita no Criador, é a colheita. Plantar ninguém é obrigado, mas se você plantou, você vai colher. Então, comece a semana já plantando coisas boas. Tenha consciência de fazer o bem. Tenha consciência de praticar o que é bem. Porque se você fazer o mal, você vai colher multiplicado a maldade que você está plantando, que você está lançando, que você está oferecendo na vida do outro. Certa feita, eu escutei uma historinha que até hoje eu me recordo. Isso é só para exemplificar. Tinha uma vizinha que odiava uma senhora. E essa senhora só oferecia para ela coisas boas. Né? Só oferecia para ela as coisas boas. Aí essa vizinha fez um aniversário. Essa senhora, sabe o que ela fez? Foi lá, pegou o estrume, cocô de boi, de cavalo, e colocou num papel de presente e mandou entregar à vizinha. Essa vizinha, com um coração muito puro, ficou feliz ainda, apesar de que mandou, só que ela tinha mandado, aquela vizinha com o espírito da Jezabel, mandou para debochar, mandou para zombar daquela outra senhora. Só que essa senhora tinha um espírito excelente, tinha um espírito do Criador sobre ela. Ao contrário da que mandou um presente de cocô para ela, de cocô de animal. Mas ela, como ela alimentava mais o espírito do que a carne, ao contrário daquela vizinha maldosa, maligna, ela agradeceu aquele presente, pegou aquele cocô do animal, fez um vaso lindíssimo, plantou várias rosas e falou com ela. A hora que aquele jardim ficou maravilhoso, a vizinha foi e falou: você veio com mau deboche, com zombaria, você gostou do presente? Ele falou: nossa, foi a melhor coisa que você me deu. Olha aqui como é que estão lindas essas flores. Então, todos os dias que eu olho para esta flor, para essas flores, eu lembro que você contribuiu, que você fez com que, se não chegasse esse esterco até mim, como é que eu ia plantar e essas flores estariam tão lindas? Então, independente do que chegue até nós, a decisão
É nós que vamos tomar se vai fazer bem ou mal. O ímpio, o transgressor, o espírito do anticristo, o espírito da Jezabel, pode te oferecer estrume, pode te oferecer as piores perversidades, mas é você que vai decidir o que você vai fazer com aquilo que eles estão te oferecendo. Estão tocando pedras para você? Junta todas elas, que você vai construir um castelo. Estão jogando pedras sobre a sua casa? Estão jogando pedras? Junta todos, que daqui a uns dias você vai construir um castelo. É assim que nós fazemos. Nós temos que reverter a maldade alheia, transformá-la em bênção quando nós temos o Espírito do Criador. Entende? Então, o Criador, ele nos alicerça quando nós estamos interagidos com o seu Ruach Kadosh, até aquele mal que sobrevém para nos atingir. Ele é especialista em livramento. Antes que aquela flecha, lancei aquela flecha contra a sua vida. Ali ele corta. Porque a flecha, quando ela é lançada, o dardo inflamado, ele vem com maior velocidade, com rapidez, ele vem acelerado para trazer destruição. Mas o Criador intervém com seus anjos, corta aquele mal, desfaz imediatamente e volta para quem mandou, para o diabo, né? É para ele. Nós temos que entender que a nossa luta é espiritual. E nós recebemos apenas um objeto. E esse objeto, se for pedras, nós vamos juntá-las e iremos futuramente construir um castelo. Outro ditado popular: laranja de beira de estrada, ou tá bichada ou tem marimbondo no pé. Porque você já passou na beirada do estrada, uma fazenda que tivesse pés de laranja? Não fica, porque passa muitas pessoas e às vezes estão com fome, vai lá e pega uma chupa, vai pegando e comendo, vai negociando. Então não fica. Se tá no pé ou tem marimbondo no pé, ou seja, tem problema. Se você mexer lá, tentar tirar com o marimbondo, você vai ser atacado. Ou tá estragada. Quando fala bichada, porque tá estragada. Os bichos furaram. Consegue entender? Então, o mal que lança sobre as nossas vidas, é nós que vamos decidir o que nós iremos fazer com aquilo. Se você tem um espírito excelente, você vai transformar em bênção. Ao contrário deles, porque aquela maldição volta sobre eles, né? Inevitavelmente, que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, quando aquele que paga o bem com o mal não se afastará da casa dele. Então, cuidado. Cuidado com aquilo que você está oferecendo àqueles que fazem o bem a você. Porque conforme o que você está oferecendo aos seus vizinhos, aos seus conhecidos, desconhecidos, aos seus colegas de trabalho, aos seus patrões, né, aos seus fornecedores, cuidado, porque tudo que você oferece sobrevém a você. Quanto àquele que paga o bem com o mal. Por exemplo, eu não pratico iniquidade. Eu te desejo bem e você me deseja o mal, sem me conhecer. Você me deseja o mal. Você deseja tudo que é de maligno, você deseja para a minha vida. Eu não te desejo nada. Pelo contrário, eu abençoo a sua vida no nome de Yahshua Mashiach. Desejo que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Só que você, ao contrário, você quer me pagar este bem que eu te desejo com maldades. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ter caminhos prósperos, felizes, com os pés firmes sobre a rocha, que é Yahshua Mashiach. Eu serei bem-sucedida ao entrar, ao sair. A minha família será reconhecida como família bendita do Criador. Todos me reconhecerão e entenderão que sobre a minha família, sobre a minha casa, existe uma proteção divina, que não há entendimento natural que possa compreender, só os espirituais compreenderão. E, ao contrário de você, o bem não afastará-se de mim. Pelo contrário, o bem será abundante na minha vida. O bem será multiplicado na minha vida. Por eu temer o Criador, por eu me afastar do mal, por eu rejeitar o mal e por eu desejar o bem. Agora, quanto a você, sabe o que acontece? O mal não afastará-se da sua casa, da porta da sua casa. A situação é como se ali tivesse o próprio diabo ali junto com você, só trazendo destruição, só trazendo perturbação, só trazendo malignidade.
cada vez mais você vai estar amarrado espiritualmente, vai estar destruindo-se a si próprio, a cada maldade sua praticada. Então, queridos, eu espero que você possa meditar nesse início de semana, que é uma nova oportunidade, é uma nova chance. Sabe, o Criador diz que começar uma discussão é como abrir uma represa, por isso desista antes que surja o conflito. Mesmo que venha até sua porta, tentar fazer conflitos, tentar projetar para tirar você da linha, para fazer com que você fique nervoso ou nervosa, respire fundo, abençoe, levante a sua mão para o alto, abençoe, entregue essa alma, essa criatura perdida aí no mundo, filho das potestades, entrega ela, a família dela ao Criador, e que ele faça justiça. Pronto, peça, Vial, justiça minha. Então, por que vai adiantar você ir lá na porta do ímpio, do transgressor, daquele que não tem nenhum Criador? Muito menos você que vai ter temor, respeito? Não vai ter. Você vai se desgastar fisicamente e principalmente espiritualmente, porque o peso espiritual que você vai trazer sobre si, sobre a sua família, vai ser imenso. Então, quando nós rejeitamos, nós destruímos, nós damos a legalidade para que saia da nossa porta, volte para as profundezas do abismo. Sabe, no livro de Provérbios 17:15 diz que o Criador ele detesta quem justifica o ímpio. E quem condena o justo, ele detesta, tanto um quanto o outro. Então, o Criador, ele detesta, ele odeia quem justifica uma maldade, quem justifica uma atrocidade, uma malignidade, né? E ele condena. E quem condena um justo, ele detesta, tanto um quanto o outro. Quem condena um justo, um inocente, quanto aquele que justifica as maldades de uma pessoa transgressora, as maldades de uma pessoa ímpia, né? Iníqua. Então, cuidado, querido. Pensa antes de fazer, ore ao Criador. Aquilo que vier de mal contra você certamente não prevalecerá diante de você, porque não está vindo contra você, mas está vindo contra aqueles que você crê. E certamente a justiça dele irá se manifestar na vida dessas pessoas. E vão resplandecer, assim como está no Salmo 23, prepara uma mesa diante dos meus opressores, né? E no Salmo 27, no Salmo 37, no 37 que diz que quando os ímpios, eles vêm para nos destruir, é eles que caem e tropeçam, né? Então, que você tenha consciência do poder que você está lhe dando e que está te guardando e está te defendendo. No Salmo 27, que fiel é a minha luz, é a minha salvação, de quem vou temer? De quem vou ter medo? E é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, é eles que tropeçam e caem. Então, quando aquele homem ou mulher maligna, usada pelas trevas, usado pelo espírito do próprio diabo, vem contra as nossas vidas que creem em Yahweh, não está vindo contra nós. Fisicamente, naturalmente, pode até tentar fazer algo contra nós. Mas ali, espiritualmente, quem responde é Yahweh. Quem responde é Yahweh. Por isso que antes de começar uma semana, você tem que orar. Assim como Moisés diz, Pai, se a tua presença não estiver comigo, não permita que eu saia do lugar. Mais ainda, você tem que orar no mínimo 3 vezes no dia, de manhã, à tarde, à noite, de preferencialmente por volta de 11 a meio-dia, que onde as flechas voam com intensidade, das 3 às 18, que onde as setas, os dardos malignos estão voando com velocidade. Orar para se blindar, para se proteger, para se guardar, para se defender. A nossa maior defesa, querida, é a oração. É a nossa fé. Então, nós temos que nos revertir de fé. Fortalecermos na fé no nome de Yahshua Mashiach. E lembre-se, boi selvagem em movimento, o diabo não monta. E se está levantando, se está te perseguindo, é porque estão caindo, é porque estão enfraquecendo, é porque estão perdendo. Consegue entender? Triste seria, preocupante seria se você estivesse orando, se você estivesse consagrando e o diabo não se levantasse. Aí você poderia se preocupar, você não estaria fazendo não estaria no centro da vontade do Criador. Mas se está levantando é porque o diabo está perdendo força, a maldade está perdendo força, está sendo destruída e os servos do próprio maligno aqui na terra estão enfurecidos, porque o próprio espírito do diabo estão neles.
Então eles ficam revoltados, o diabo fica revoltado quando ele perde uma batalha. Entendeu? Vamos finalizar com o Salmo 23? E ao nosso pastor. E ao meu pastor nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e clemência certamente me seguirão todos os dias da minha vida, porque eu estarei sempre presente em comunhão contigo, Pai. Sempre obediência e temor a ti. Assim seja, querido. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, eu neutralizo agora toda seta maligna, toda flecha. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, eu neutralizo, eu destruo, eu cancelo todo laço, eu corto todo laço espiritual, físico, natural. Eu corto agora no mundo espiritual todo laço, todo embaraço e toda pedra de tropeço. E que todas as flechas e setas lançadas contra a minha vida, contra os meus, contra você que crê em Yahweh, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual que seja neutralizada, ou seja, que seja destruída, cancelada, que perca a rota, de onde veio e volta. Essa é uma ordem que eu estou dando no nome, pela autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Queridos, uma excelente, uma semana abençoada para vocês, com a presença do Mashiach, e graça e paz, né? Que a presença do Criador venha se manifestar e se revelar a você e os seus. Onde vocês colocarem as plantas dos pés, que seus caminhos sejam firmes, seus passos sejam prósperos e que você seja feliz no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, você recebe, assim sucederá. Paz e graça, queridos.